Fala pessoal, esse vídeo a gente vai ver 25 erros que o pessoal mais comete em entrevista, tá? Então, como são 25 erros, o vídeo vai ser grandinho, mas aguenta aí que tem muita coisa boa, tá? Então vamos lá. O primeiro erro que você pode cometer em entrevista, né? Ou melhor, não pode cometer em entrevista, é ficar nervoso, tá? Ah, Joel, mas aí eu sempre fico nervoso, cara. Tu tá me falando que para não ficar nervoso, aí é que eu fico mesmo, né? Tá bom, você pode fazer algumas coisas. Você pode primeiro aplicar para um monte de empresa, para não ficar ansioso apenas por aquela empresa que você está sendo entrevistado. Você pode permanecer empregado, não precisa sair da empresa que você está para buscar outra, né? Aí você fica mais tranquilo. E você pode também entender que você tem que ser você mesmo, não tem que ligar para a opinião das pessoas, você sabe dentro de você qual é a sua competência, né? E que, cara, a verdade é que você às vezes vai estar num dia ruim, a empresa não é muito para você, tem candidatos melhor para você naquela empresa específica. Então segue a vida, procura ficar tranquilo, tem muitos motivos para você não passar em uma entrevista além de você mesmo, tá? Tem muita coisa além de você mesmo. Então não foca muito em você, você vai ficar menos nervoso. Segundo motivo, mentir, tá? Cara, não precisa mentir, mesma coisa. Você quer entrar numa empresa que você quer entrar, tá? Então fale as suas qualidades, o que você quer fazer, revele quem você é de verdade, para você conseguir o que você quer de verdade, tá? Então, terceira coisa, é o oposto de mentir. Tá? Então, sempre falar a verdade também não é bom. Por quê? Ah, como assim, Joel? Está se contradizendo? Não, tá? Você não pode sempre falar a verdade porque tem gente desqualificada, às vezes, que vai entrevistar você. Às vezes é desqualificada a nível técnico, por exemplo. Então, se você chega e fala para uma pessoa, dependendo que você não sabe falar inglês, né? Você não é fluente em inglês. Aí tem gente que é tão assim, ó, mente travada, né? Que você fala que não é fluente em inglês, ela acha que você não sabe inglês, ela te desqualifica, porque ela é quase um checklist a maneira dela fazer entrevista, né? Então, quando você vê que está, principalmente num processo de RH, e ele está te sondando tecnicamente, fale que você sabe as coisas, senão o RH não sabe muito avaliar o quanto você sabe mais ou menos, o que é importante e o que não é. Fale que você sabe então, tá bom? O que mais? Querer ser engraçadinho com o entrevistador, ser amiguinho dele, não é uma boa. Você pode fazer alguma piadinha que não seja engraçada e criar uma situação constrangedora para você. Não faça isso. Você pode perder a paciência com o entrevistador, sim, tem muito entrevistador, como eu falei, que é meio ruinzinho, né? Então você pode perder a paciência, não é legal. Tente manter sua calma e às vezes relevar que o cara pode estar num dia ruim, então tenha paciência aí o máximo que você puder, tá? O que mais? Chegar atrasado. Chegar atrasado é péssimo, né? Por quê? Porque, cara, você vai chegar atrasado uns 2 minutos, você vai se prejudicar por conta de 2 minutos, pô. Chega na hora lá, fica tranquilo, tá? Se você chegar atrasado, entenda o seguinte, seu entrevistador vai estar ocupado, vai estar entrevistando um monte de gente, vai estar deixando de fazer coisas importantes. Aí você vai lá e chega atrasado, o cara já fica numa disposição ruim para te entrevistar. Ele não vai gostar de você. Porra, esse cara chega atrasado, tá me atrapalhando, tá? Então não arrisca não, chega na hora, tá? O que mais? Você falar mal da empresa que você está trabalhando atualmente, tá? Falar mal da empresa é o número 7. Já falei 6 coisas aqui, tá? Fala mal da empresa que você trabalha atualmente, a sua empresa passada. Você pode até falar das razões racionais ali na hora que te perguntaram o motivo da sua saída, mas cuidado, tá? Principalmente na carga emocional, cara. Se você colocar uma carga de tristeza ou de raiva, é bem pesado você fazer isso. Dê argumentos profissionais, seja profissional na hora de falar qualquer coisa de motivo de saída, tá? E não fale mais do que você precisa falar. Oitava coisa, não conseguir falar um ponto em que a empresa pode melhorar. Então, o cara está te avaliando, né? Então, se você é um cara crítico, sabe o que tem que melhorar e falar
mal da sua empresa no sentido que ela pode melhorar, na verdade um sinal de inteligência que você está mostrando, né? Você tem um potencial de fazer as coisas ficarem melhor. Nona coisa, né? Você ficar muito preocupado com o salário logo, e abordar esses assuntos logo de cara, ficar muito ansioso para saber o salário, cara, não precisa, tá? Você vai ter uma. Você não precisa ficar preocupado com isso, não. Principalmente se você estiver começando, vai lá e a pior coisa que você pode fazer é passar, né? Pode acontecer você passar e na hora você negocia de acordo conforme o que você quer lá na hora. Você pode falar, minha pretensão é 6 mil, o cara te oferece 6 mil, aí tu chega lá na hora, não, eu quero 8. Então, não fica afobado aí com o salário, né? Ficar com receio de dizer sua pretensão salarial. De novo, semelhante, né? Diga lá a sua faixa, né? Você quer ganhar 10 mil reais, aí você fala, não, minha faixa é 10 mil a 13 mil. Aí o cara vai ver que é 10 mil, ele vai poder lhe oferecer 10 mil, tá? Então diga a faixa assim, a pretensão em forma de faixa que é mais legal, tá? Que mais? Gastar muito tempo em entrevista falando abobrinha. O que é falar abobrinha? O cara te pergunta A, tu fala B, aí tu começa a falar C, aí tu nunca chega no A, tá? Então, entrevista é para você ser objetivo, tá? Principalmente quando o entrevistador faz muitas entrevistas. Ele chega lá, como eu falei, com checklist, pá, 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 pá. Se ele não está muito interessado em conversar contigo, ele só quer fazer um questionário lá contigo e acabou. Então ele quer que você seja o mais direto possível, tá? Aí você complementa com cuidado, complementa se você vê que tem tempo disponível, tá? Então é por aí, tá? Não fala abobrinha, tá? O que mais? Se sentir na obrigação de fazer perguntas. Tem gente que fica lá, você gostaria de fazer alguma pergunta? Né? O entrevistador fala. Aí ele, eu não sei, né? Então, assim, você faz o seguinte, você foi bem na entrevista, então, cara, não precisa fazer pergunta, vai-se embora, né? Todo mundo tem um tempo curto, um tempo precioso, né? Agora, se você tem uma pergunta genuína que mostra interesse sobre a empresa, você pesquisou sobre a empresa e tal, né? E tem umas dúvidas relevantes, umas perguntas inteligentes, isso faz parte do processo, você pode se dar bem. Pergunta inteligente deve ser feito, tá? Se não for inteligente, não faz. Que mais? Pedir feedbacks logo após a entrevista, né? Então tem gente ali como é que você acha que eu fui bem e tal? Eu já caí nessa, assim, né? Não precisa disso aí, é desnecessário, tá? Se tiver que passar, vou te chamar depois. Se você não passou, não passou, tá? O que mais? Não aceitar as dicas que te dão durante a entrevista. Isso aí é raro, mas acontece, né? Então, às vezes, o entrevistador está querendo te guiar, está querendo te dar uma dica e você fica meio resistente àquilo ali. Eu tenho um exemplo bem extremo. Uma vez eu entrevistei um cara, né? E eu queria chegar no problema para ele e ele não deixava eu dizer o problema. Ele ficava preso numa parte técnica lá irrelevante e o problema, mesmo a ser resolvido, ele não deixava. Ele ficava falando, ficava me escolarizando lá e falando, não, é assim que faz, não sei o que, blá blá blá, dá para fazer assim. Eu falo, não, faz do meu jeito mais simples aqui, que vai ser melhor. Aí eu vou te orientando com base nisso. O cara, não, dá para fazer desse jeito mais complexo e tal, E era irrelevante para o meu processo, tá? Aquilo ali era prejudicial para o cara, né? Isso me deixou numa disposição de humor ruim e com certeza para ele também. Se, que mais? Já estamos aqui na 15ª agora, né? Não dá nenhum bom motivo para você ter interesse pela oportunidade. É legal você dar um bom motivo, né? Então, é aquela questão, saber o básico sobre a empresa e sobre o seu contexto de saída para dar um bom motivo para você sair, tá? É sempre importante. O que mais? 16ª, ser muito difícil de agendar horário, né? Se você faz muito, digamos, né, muito doce, né, para marcar a entrevista e você está muito interessado, quer dizer, se você está muito interessado, você faz muito doce, aí é problemático, entendeu? Agora, se você não está muito interessado, você não precisa sair feito louco se adequando ao horário dos outros, né? Então, vai vendo aí conforme a sua situação, a sua necessidade, né?
Que mais? Falar da sua vida pessoal. Tem entrevistador que é muito gente boa, né? E é de propósito. Aí ele quer que você se solte, que você fale da sua vida. E às vezes você tá com um problema lá, abre seu coração sobre um problema que está acontecendo na empresa, não sei o quê. E esse entrevistador fica só ouvindo assim, ó. Aí depois ele fala, não, esse cara aqui eu não vou contratar não. É muito cheio de problema. Tá? Então cuidado ao falar da sua vida pessoal, evite. Tá? O que mais? Vamos respirar aqui. Ó. 18ª coisa. Às vezes a gente fala demais sem respirar e aí a gente fica nervoso, né? É o primeiro item lá. Mas falar demais sem respirar também é ruim, porque o cara às vezes ele quer te dar um toque, ele quer mudar o foco da entrevista, fazer outra pergunta, e tu só fica falando lá sem parar, cara, não dá uma pausa. Isso é ruim, viu? Na entrevista, dá uma pausa. Pergunta se está tudo bem, está satisfeito, posso falar mais aqui, posso falar um pouco mais da minha experiência, tem experiência que eu acho relevante. Interage ali, tá? Respira. O oposto também, ficar cortando o entrevistador não é uma boa, né? Evita ficar cortando o cara lá, tá? Ainda mais se você falar muito. Vigésima dica aí, adotar uma postura de derrotado durante ao final da entrevista, tá? Entrevista você tem que ser confiante, tá? Você tem que chegar confiante, firme e permanecer confiante até o final. Não desiste, tá? Às vezes você tem um senso crítico muito forte sobre você mesmo, não vai ficar deprimido durante a entrevista, tá? Eu mesmo já fiz muita prova que eu falei, pô, eu fui mal, não sei o que, aí ia bem, estava entre os melhores da turma lá. Então, assim, vá com calma, não se coloque para baixo, se coloque sempre firme. Se foi mal em um, bola para frente, vai para outro, tá? 21ª coisa, ficar pedindo por prazo de retorno sobre o resultado, tá? Não precisa dessa ansiedade aí, um pouco também uma posição assim meio de derrotado, tá? Geralmente principalmente o RH, quando ele gosta muito de você, ele já te chama na mesma hora para a próxima fase, não tem muita demora, tá? Então, fica tranquilo, tá? Se você ficar ansioso, fica ansioso quando você tiver passado um monte de empresa e aquela específica lá que você quer trabalhar. Aí você pode falar, fulano, eu passei em outro, vai dar certo mesmo de eu trabalhar aí? Aí talvez valha a pena, tá? 22ª coisa, parecer desesperado. Como tudo na vida, se você parece desesperado é ruim, tá? Você tá lá conversando com a mulher e tal, tentando fazer ela sair com você e tal. Então, você ficar parecendo desesperado assim, como se fosse o fim do mundo, se ela falasse não, não é boa. Então, a mesma coisa quando você está falando de empresa também, não fica desesperado, tá? A negociar qualquer coisa que você for negociar, um preço numa loja, estiver lá desesperado, não vai funcionar. Tá? O que mais? 23ª coisa, revelar quanto tempo você está desempregado. Revelar quanto tempo desempregado é uma informação desnecessária e que você pode omitir, tá? Não é uma coisa que você precisa revelar. É muito raro alguém perguntar isso, tá? E não, às vezes vai contra você, né? Se tiver 6 meses desempregado, o cara fala, caramba, cara, 6 meses desempregado, muita gente deve ter entrevistado ele, pelo visto ele não é muito bom, né? Então não revela isso não. 24º, tá? É, 24º na verdade é repetido, que eu já falei, revelar demais não é boa, tá? Como eu falei, tem entrevistador amiguinho aí, mas que não é seu amiguinho. Por último, isso é meio óbvio, mas é muito importante, exponha suas ideias de forma clara, tá? Então, você está numa entrevista, se você aprender a falar em público, por exemplo, vai te ajudar muito a ir bem nas entrevistas, né? Porque você vai passar a concatenar melhor as ideias, a expor seu raciocínio melhor, né? Você vai estar até treinando seu nervosismo. Então, exponha as suas ideias de forma clara, sem aquele discurso atropelado, que você ganha credibilidade, tá? As pessoas ganham firmeza em você, tá?
Às vezes você muda o tom, muda a velocidade, muda a ênfase, isso de maneira natural, e as pessoas vão colocar fé em você, tá? Eu falei um pouco mais rápido do que eu costumo falar no vídeo para ele não ficar tão grande, né? Eu não tenho trabalho de edição aqui por enquanto, mas o canal vai ficando melhor, pessoal, vai ter muita coisa aí boa. A gente só está começando. Tem vídeo todo dia sobre carreira. Não tem como você assistir esses vídeos não se dar bem na carreira. Se você precisar de uma ajuda pessoal na carreira para ir bem, para conseguir um aumento salarial, conseguir um avanço na carreira, pode falar comigo. Eu presto serviço de assessoria, tá? Ou então me acompanha só no DarkaDev que você também vai conseguir o que você quer, tá? Então, vamos lá, pessoal. Quem puder se inscreve aí e quem puder mais ainda dá um like. Falou? Então, boa noite, aqui já é noite, mas bom dia, boa tarde e boa noite. Até o nosso próximo vídeo. Abraço.